Irmãos, bom dia, paz do Senhor. Estamos começando a nossa escola bíblica dominical e nessa manhã, nesse domingo, eu quero trazer uma palavra de orientação e que penso que seja muito oportuna para esse momento que a gente está vivendo. Quero compartilhar com vocês o texto da palavra do nosso Deus que está em 1 Samuel, capítulo 25, verso 10 e 11. Diz assim: Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que não sei de onde vêm? Você percebe nessa fala de Nabal que ele era um homem que tinha uma visão totalmente centrada, né, na pessoa dele, nas coisas que ele possuía. Ele diz: meu pão, a minha água, os meus animais, os meus servos. E ele vivia de si para si, ele se enxergava como centro da vida, via as demais coisas como suas posses. E a gente também deveria se perguntar como é que a gente se relaciona com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente tem. Essa é uma pergunta bastante apropriada nesses dias em que falamos tanto de solidariedade. Então, vamos responder isso numa perspectiva cristã. Como é que nós nos relacionamos com aquilo que somos e com aquilo que temos? A primeira possibilidade é você ser somente para si mesmo. Ou seja, Nabal ele se sentia rico para si. Minha comida, meus bens, meus empregados. Ele enxergava a vida somente para dentro do seu mundo. E esse é um perigo, de sermos somente para nós mesmos. Ele era para si. Ou seja, quando você faz isso, você mata a sua relevância social. Isso acontece quando a nossa vida não beneficia mais ninguém além de nós mesmos. Ou seja, a minha vida, ela não é benéfica para as pessoas, mas somente para mim. Em Lucas capítulo 12, Jesus fala claramente desse assunto. Ele conta uma parábola e diz assim, no verso 18 do capítulo 12 de Lucas, e disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louca, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Aí Jesus explica: assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ele está dizendo: assim é aquela pessoa que é rico para si mesmo. E é o caso de Nabal. Ele pensava em tudo que tinha, ele pensava na sua vida primeiramente, que é a nossa proposta agora. A vida dele era somente para ele. Só que nossa vida comunitária ela precisa ser uma resposta às demandas da sociedade também. Por isso Jesus foi carpinteiro durante tantos anos da sua vida, porque ele era útil. Em Marcos 6:3, ele era reconhecido como carpinteiro na sua comunidade. Eles perguntam assim: mas não é esse o carpinteiro que nós conhecemos? Então, observe que a nossa vida foi planejada para sermos para nós mesmos, para Deus e para as pessoas. O apóstolo Paulo diz em Romanos 14, verso 7, ele diz assim que ninguém vive de si, ninguém vive para si, nem morre para si. Ou seja, eu não vivo somente para mim mesmo. O espelho da minha vida não é suficiente. Não adianta eu olhar para o espelho da minha vida e fazer todos os juízos, os julgamentos e tirar todas as conclusões. Eu preciso do espelho de Deus, eu preciso do espelho das pessoas. Quando eu olho para Deus, eu me conheço mais. Quando eu olho para as pessoas, eu também percebo áreas da minha vida. Então, a mentalidade de Nabal ela está muito presente na sociedade, especialmente a sociedade pós-moderna, que consegue viver de forma autônoma, cada pessoa vive independentemente, de forma fragmentária, as pessoas só conseguem olhar para si mesmo, o espelho da vida deles é somente a sua própria vida. Mas isso, biblicamente, no olhar cristão, não é a perspectiva de Deus. Eu não posso olhar somente para a minha vida, eu tenho que olhar para Deus, eu tenho que olhar para as pessoas. A segunda questão que nos ocorre nesse texto, e respondendo essa pergunta, como você relaciona com o que você é e com o que você tem? A primeira perspectiva negativa que nós apresentamos é quando você é somente
para si mesmo. A segunda perspectiva é quando você tem somente para si mesmo. Você tem, mas tudo que você tem é voltado para você. Lembre-se da fala de Nabal: meu pão, minha água, a carne dos meus animais e os meus empregados. Observe a perspectiva dele. Ele tinha muitas coisas, ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, mas tudo aquilo era para ele. Ele pensava nisso apenas olhando para o seu universo pessoal. Os nossos bens, talentos, recursos, ela tem uma finalidade social. Tudo que você tem na sua vida não é só porque você tem olhos azuis ou castanhos, é porque tem uma finalidade social. Você estuda, você trabalha, você aprende, você tem dons, tem habilidades. O que você tem é para você e para os outros. Quem são os outros? É o seu cônjuge, são os seus filhos, são os seus parentes, são os irmãos da igreja e a sociedade. Nabal achava que tudo era só dele. Ele faz um banquete, em 1 Samuel capítulo 25, verso 36, preste atenção nesse banquete dele. 1 Samuel capítulo 25, verso 36. Diz assim: voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como uma pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor Nabal, e este morreu. Olha como é que era o banquete de Nabal. Era um banquete de rei, comidas finas, mas ninguém estava presente, nem a esposa. A Bíblia não fala de ninguém, fala que ele estava usufruindo daquele banquete. Observe que a perspectiva dele era essa. E a Bíblia mostra que depois de um certo tempo, quando ele ouve, ele se dá conta da situação que estava vivendo, quando a sua própria mulher mostra o risco que Nabal estava correndo, a Bíblia diz que ele se endurece, ele se fecha e ele acaba morrendo. E olha o que ele perde. Ele perde a vida dele, ele perde a esposa, ele perde os bens. Quer dizer, o mundo dele era somente ele. Quando ele perde tudo. Não há uma herança, não há memória boa, não há pessoas que poderiam dizer: olha, Nabal foi uma bênção na minha vida. Na verdade, quando ele morreu, infelizmente, foi um alívio para tantas pessoas. É uma tristeza falar assim, é uma tristeza, eu sei. Mas isso acontece quando a pessoa vive somente para si mesma. Os bens que Deus confiou a mim e a você são entregues na condição de usufruto. Somos administradores, nós não somos os proprietários. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, é o melhor texto para isso que eu estou falando. O apóstolo diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra dispenseiro é o mesmo que administrador ou economista, o texto original é oikonomos, ou seja, é um economista, é um administrador, é uma pessoa que recebeu a incumbência de cuidar de bens que não são seus. Então, o administrador cuida daquilo que não é dele. Então, Deus confiou a você muitas coisas, mas você é um administrador. Tanto é que quando a gente morre, fica aí para as pessoas, a gente não leva nada. Então, a vida ela é só possível, ela é somente possível quando a gente oferece e a gente recebe solidariedade. A gente está vivendo isso agora. As pessoas que não estavam acostumadas a dar solidariedade estão meio estranhas agora nessa conjuntura social. E tem gente que não é capaz de ser solidário nem ficando em casa para guardar a vida de sua família, nem para proteger sua família. A gente vê notícia nesses dias aí de pessoas fazendo festa, e a gente fala assim: puxa vida, que estranho. Mas isso é apenas um reflexo do que aquela pessoa é, a visão de vida dela é essa. Ela acha que a vida dela tem que ser vivida somente para ela, para os prazeres, as satisfações, os desejos dela. E tudo que ela tem é somente dela. Então ela não consegue enxergar o outro. Isso é um retrato da sociedade pós-moderna. Pessoas que se sentem livres, independentes e autônomas para viverem a vida somente para si. Tudo que existe para essas pessoas existe para elas apenas. Então, de certa maneira, nem me causa muita estranheza, porque essa já era uma mentalidade. Né? As pessoas já viviam essa vida. Então, isso que está acontecendo, de certa maneira, é um retrato fiel do que aquelas pessoas são, na verdade. A vida, queridos irmãos, ela só é possível quando a gente oferece e recebe solidariedade. E essa pandemia está ensinando isso. Eu vejo, às vezes, alguns religiosos falando: mas nós não estamos aprendendo nada, né, assim, não mudou nada. Claro que mudou.
as pessoas estão mudando intimamente, subjetivamente. Eu sei que muitos pensavam assim, agora as pessoas todas vão converter e vão para a igreja. Não é assim que as coisas funcionam, meus irmãos amados, né? As pessoas estão refletindo, pensando, sofrendo na pele, fazendo reflexões. Então a igreja tem que entender que a sua relevância está em produzir essa reflexão, né? E o fato da igreja estar fechada nos seus templos não muda. Nós continuamos ativos na sociedade, ensinando. Uma live como essa, ela pode ser multiplicada, ela pode ser passada por muitas pessoas, porque as pessoas agora, mesmo que a igreja estivesse aberta, elas não iriam querer a igreja. Não é hora da igreja estar aberta nesse exato momento. Então, é preciso oferecer solidariedade agora. A igreja precisa ser solidária com as demandas sociais. As demandas sociais, as repartições públicas, os espaços comerciais, a agenda cultural do país parou. A agenda cultural do país parou. Está tendo Rock in Rio? Está vendo Carnaval? Está vendo forró? Está vendo festa na praça? Não está. Então, eu não entendo por que essa preocupação, esse desespero todo. Muitas pessoas estão preocupadas, mas a igreja, o diabo tentando fechar a igreja. Irmão, sejamos maduros, deixemos de ser crianças. O país parou e nós temos que ser solidários. Tá? A igreja continua ativa, a gente continua orando. O reino de Deus é espiritual. Deus não precisa somente de um prédio para pregar sua palavra. Nós estamos pregando aqui. Vocês estão influenciando a sociedade, gravando seus vídeos, seus áudios, a palavra de conselho, de orientação aos seus familiares. Isso é ser igreja. Essa mentalidade templária é a mentalidade da Idade Média. Estamos com 500 anos de atraso nessa reflexão. Então, a igreja tem que ser significativa dentro de uma contextualidade. Ela tem que ser relevante no mundo, como se apresenta agora. Nos dias do apóstolo Paulo, não era comum escrever cartas, era uma sociedade da oralidade, mas aí começou a aparecer esse momento da história. A língua grega era uma língua que favorecia a escrita, então Paulo foi escrever. Ou seja, ele entendeu o momento tecnológico da sua época. Então vamos entender isso. Tá certo, meus amados irmãos? Vamos oferecer e receber solidariedade. Esse é um tempo para isso. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso de número 38, diz assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, observe, a Bíblia diz: dai e dá-se-vos-á. Então, existe essa dialética, essa dinâmica na vida. Eu dou solidariedade, eu recebo solidariedade. A medida da minha solidariedade é a medida que eu dou. Eu dou e eu recebo. É assim que funciona a vida, meus amados irmãos. Então, é hora de sermos solidários, empáticos, de sermos compassivos com a sociedade que sofre, que não tem uma palavra de esperança. E o Senhor Jesus tem nos dado essa palavra. É hora da gente agir, da gente ser relevante para a sociedade. E, para isso, a gente não pode viver somente para nós mesmos. E nós não podemos fazer com que nossos bens sejam somente nossos. Eles têm uma finalidade social também. Então, que Deus te abençoe e que essa palavra seja guardada no seu coração e que no momento da sua necessidade, no momento da sua aflição, você saiba que Deus é com você, que Deus cuida de você, que Deus não te abandona, que Deus te ama e que Ele vai usar a sua vida para tornar a vida na sociedade mais agradável, mais feliz. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo. Amém?